paz do Senhor seja com todos vocês. Tudo bom? Tudo bem, pessoal? Tem sentido muito a falta da escolinha, da salinha? Nós também, bastante, do abraço, daquela brincadeira gostosa, de sentar ali em rodinha e conversarmos. Mas aqui estamos mais um domingo pela misericórdia do Senhor, né? Para aprender mais um pouco da história da Bíblia. No domingo passado, a tia Vitória falou sobre frutos do Espírito, que eles são maravilhosos aí. Vocês gostaram? Eu gostei muito, espero que vocês também tenham gostado, porque foi muito boa, muito edificante mesmo. Eu achei uma maravilha. Nessa semana, vamos aprender um pouco sobre o amor de Deus, né? O poder transformador do amor. E vamos falar sobre um personagem muito interessante. Todos os personagens são interessantes na Bíblia. Esse é um personagem que desde que eu era pequenininha, assim, do tamanho de vocês um pouquinho mais, eu já ouvia falar e eu tinha curiosidade em saber como que era essa história, sabe? Eu ficava pensando, imaginando sobre essa história. Alguém aqui de vocês já ouviu falar a seguinte frase? Hoje me convém pousar em sua casa? Quem já ouviu essa frase? Foi Jesus quem falou essa frase? Para quem Jesus falou essa frase? Deve estar se perguntando, a tia nem falou da lição da Bíblia ainda e está fazendo pergunta. Só para saber se vocês estão afiados mesmo. Mas eu acredito que estão sim, pela misericórdia do Senhor. Então vamos aprender um pouco dessa história? Porque aí quando outra pessoa for falar, você vai lembrar. A tia Simone contou essa historinha pra gente. E vamos aprender o que essa história pode nos ensinar. Então abra as vossas Bíblias lá em Lucas 19, versículo 1. E vamos aprender um pouco mais dessa história, onde o personagem dessa história hoje é o Zaqueu. Talvez agora vocês se lembrem da história que a tia está falando para vocês. E lá em Lucas 19 fala Zaqueu publicano. E vamos começar a leitura. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Pessoal, quem de vocês já esteve num show gospel ou num culto com igreja grande, com muitas pessoas, e ficou distante do púlpito e não conseguia ver o pregador, não conseguia ver uma apresentação de criança? Quem já foi aqui num congresso de criança e não conseguiu ver uma apresentação, uma peça que teve lá na frente, uma coreografia? Aí, algumas dessas crianças, quando estão na igreja, elas conseguem subir num banquinho da igreja e alcançar a apresentação lá na frente, certo? Não é assim que faz? E para alguns, tem a ajuda do papai e da mamãe, que pega eles num colo para ver alcançar a apresentação lá na frente, certo? Não é assim que funciona? E dá para ver, né? Por que isso acontece? Porque você tem um interesse em ver o que está acontecendo lá na frente. Porque isso você tem a curiosidade, a vontade, é despertado em você a vontade de ver o que está acontecendo daquela apresentação, o que estão fazendo lá na frente. Ou talvez porque tem um amiguinho, um papai, uma mamãe, um primo que está lá e você quer ver como está sendo feita aquela apresentação por aquele personagem, por aquela pessoa, certo? Assim foi com Zaqueu. Assim foi com Zaqueu. Zaqueu, ele tinha vontade, o desejo de saber quem era o personagem, a pessoa que estava passando ali naquela multidão. Porque ele via que ele precisava conhecer Jesus. Então, você procura ver o que está acontecendo, porque você precisa entender o que está acontecendo. Zaqueu, ele precisava ver quem era Jesus. Por isso, ele procurou uma árvore, subiu
até lá o topo da árvore para ver Jesus passando por ali. E Jesus, vendo o esforço de Zaqueu, o desejo de Zaqueu em querer conhecê-lo, Jesus praticamente se apresentou para Zaqueu, quando ele disse assim: desça depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Ele quis dizer: ei, eu te vi, eu vi a tua atitude, eu vi o passo que você deu para você me conhecer. Eu também quero te conhecer, eu também quero te dar o melhor. E o melhor que Jesus tinha para dar para ele era o amor, o perdão. Vamos continuar lendo aqui na passagem da Bíblia, que diz o seguinte: e Jesus, vendo isso, disse-lhe, desculpa, gente, de baixa estrutura, e correndo adiante, subia uma árvore figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E vendo Jesus, chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E descendo, e apresentando-se, desceu e recebeu-o com alegria. Zaqueu, vendo que o esforço dele, Jesus o vê-lo, Jesus tinha visto, e que Jesus se apresentou a Zaqueu quando disse: desça depressa que hoje eu vou na tua casa, o desejo de Zaqueu foi ainda maior. Eu vou ter Jesus na minha casa. Só que a Bíblia continua falando que as pessoas murmuravam dizendo assim: como ele vai se hospedar na casa de um pecador? Aí, o que eu tenho para falar para vocês nessa manhã? Sobre o que eu aprendi dessa lição. Zaqueu era um pecador, ele tinha os seus defeitos, tinha os seus pecados, só que Jesus, ele nos ama como somos. Quando Zaqueu, ele quis conhecer Jesus, Jesus já o amava, independente do que ele era, e ele perdoou Zaqueu pelos seus pecados, por tudo que ele havia de fazer. Zaqueu até disse: Senhor, se eu errei, ou se eu de alguma forma tirei de alguém aquilo que não devia, eu devolvo 4 vezes mais. Ou seja, Zaqueu demonstrou aí arrependimento pelo que ele tinha feito. Ele quis dizer: Senhor, eu não vou mais fazer isso. Eu não quero mais fazer, porque agora eu te conheço. Eu sei que isso não é certo. Foi o que Jesus disse. Jesus, ele nos ama incondicionalmente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para refletir. O que é o amor para você? O que significa o amor para você? Aí você pode, eu vou responder da minha forma. Eu amo meu filho porque ele é meu filho, eu sou a mãe dele. Aí o meu filho pode responder assim, se alguém perguntar: por que você ama a mamãe? Ela é minha mamãe, eu tenho que amar a minha mamãe. Ou a minha mamãe me dá as coisas. E o amor não é isso. O amor, ele não tem que ter nada em troca. A gente tem que decidir amar. Se eu decido te amar, independente do que você tem me oferecer, eu te amo. Se algo acontecer, se você fizer alguma coisa para mim que eu não goste, e você se arrepender e vier para mim falar: ô Simone, eu te peço perdão, eu não devia ter feito aquilo. Eu tenho que te perdoar porque eu te amo. Então, isso é o amor. O amor, ele perdoa. E quando a gente ama e perdoa, isso há uma ação de transformação. Por quê? Eu te perdoo pelo que você fez e você não vai mais fazer aquilo, porque você reconheceu que errou e você não vai querer errar de novo. Então, isso é o poder transformador do amor. Porque a palavra diz que Deus enviou o seu único filho por amor a nós, né? Então, assim, isso é um amor incondicional. Foi o amor de Deus por nós, para que nos trouxesse vida, arrependimento e para que nós amássemos ao próximo, independente do que acontecesse. Independente do que Zaqueu fez ou do que a multidão julgava, murmurando, dizendo: por que ele vai pousar na casa de Zaqueu? Independente disso, Jesus conhecia o coração de Zaqueu, e foi por conhecer o coração de Zaqueu que Jesus pousou na sua casa, levou transformação àquelas vidas, àquelas pessoas, que a Bíblia fala que no final da passagem fala assim: porque disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão,
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se Zaqueu era um homem que fazia coisas erradas, a partir daquele momento Zaqueu não ia fazer mais, porque Zaqueu conheceu Jesus, porque Zaqueu conheceu o amor transformador de Jesus, de Deus por nós, né? Então, que nessa manhã a gente venha tirar como lição da história de Zaqueu o seguinte: independente do que eu fiz, eu me arrependo de coração, não vou fazer mais isso, foi o que Zaqueu fez, e o Senhor me ama incondicionalmente, porque Ele veio para me salvar, para me perdoar, certo? Vamos fazer uma oração nessa manhã, agradecendo a Deus por essa lição, por tudo que o Senhor tem feito por nós. É tão bom, né? Ouvir falar do amor de Deus, esse amor incondicional, que independente das nossas falhas, dos nossos erros, Ele nos ama e nos perdoa quando nos arrependemos. Então vamos orar? Papai do céu, te agradecemos nessa manhã pela tua misericórdia, pelo teu amor por nós, porque incondicionalmente, independente do que eu tenha feito, Senhor, eu me arrependo e eu sei que o Senhor, com teu amor e misericórdia, vai me perdoar. Guarda a minha vida, guarda a minha família. Obrigado pela tua hospedagem em minha casa, no meu lar, no meu coração. Independente do ser humano falho que eu sou, o Senhor está sempre conosco, com a sua misericórdia, com seu amor, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Te pedimos que continue conosco nesse domingo, nos conceda uma boa tarde e assim te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique todos com Deus, tenham uma boa tarde, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um e até domingo que vem. Beijo!